Por que a corporeidade é um dos pilares da fenomenologia na prática clínica? O meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para um atendimento mais seguro, autêntico e profundo. Se você não subscreve o canal, eu peço para você subscrever para a gente crescer juntos. Curte o vídeo também se você gostar, que isso ajuda a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto assim que eu considero como central para uma fenomenologia moderna e para uma prática clínica que realmente possa auxiliar com profundidade os nossos pacientes. A gente sabe que um dos principais pontos no nosso Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica, um dos principais pontos que a gente defende é a profundidade nos atendimentos, fazer atendimentos mais profundos, e a gente já viu que isso traz os resultados, dentro dos nossos alunos, dos mais de 200 alunos que nós temos no Instituto, dentro dos psicólogos que a gente já viu trabalhar, nos nossos 15 anos de experiência, nós percebemos que quando um psicólogo chega à profundidade no seu atendimento, essa clínica decola, porque os pacientes melhoram e eles acabam indicando esse psicólogo, e esse psicólogo acaba se tornando uma referência no local ou na região em que ele trabalha, se ele for presencial ou mesmo online. Então, e uma das chaves para isso acontecer, que a gente vê, é incluir a corporeidade, o corpo, no trabalho terapêutico. Isso vai ser fundamental para um trabalho mais profundo. Então, se você quer fazer um trabalho mais profundo, se você está procurando uma clínica mais profunda e que traga mais resultados para os seus pacientes, eu acho que esse vídeo aqui é muito importante. Então, presta bem atenção no que a gente vai falar aqui, porque pode ser decisivo para a sua clínica. Pode ser um momento chave para que você perceba aquilo que você precisa incluir na sua clínica para que ela, de fato, seja uma clínica diferenciada. Que eu acho que se você está aqui estudando, procurando informação, é porque você quer ter uma clínica diferenciada. Então, preste bem atenção nesse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que na modernidade, nos dias de hoje, o corpo, como a gente conhece, foi relegado ao esquecimento. Na psicologia clínica e na psicoterapia, ele praticamente já não existe na formação clássica de um psicólogo ou de um psicoterapeuta. A não ser que a pessoa está estudando algo específico de corporeidade. Por exemplo, uma psicoterapia corporal, existem várias, e essas sim colocam o centro no corpo, e incluem a parte da corporeidade. Mas na psicologia clínica tradicional, da faculdade, da universidade, o que se aprende a respeito da corporeidade é muito pouco. É muito pouco e sem nada de prático para a gente pegar. Pelo menos é isso que os psicólogos me falam, e pelo menos é isso que eu, nas conversas com os psicólogos, percebo. Isso parece chocante? Parece, mas tem uma história isso. Então, para entender isso, a gente precisa perceber que existiu uma tomada de decisão na época, logo após a Revolução Francesa, de uma interpretação um pouco equivocada do cogito cartesiano. O cogito cartesiano foi elaborado por Descartes, um filósofo francês muito importante, e entre as frases famosas dele, ficou uma que todo mundo conhece praticamente, que é penso, logo existo. E a partir daí, o cientificismo, a academia, ela centrou todo o conhecimento no pensamento cognitivo e racional. Então, o pensamento cognitivo e a racionalidade passaram a ser o centro do conhecimento e da elaboração do conhecimento. Tudo que passasse daí era já considerado meio místico, meio esquisito. Então, tem um motivo para o corpo ter sido assim relegado ao esquecimento, na prática clínica principalmente. E aconteceu algo muito claro, que foi uma divisão entre o estudo do corpo e o estudo da mente, como se eles funcionassem e pudessem ser estudados de uma forma independente. Eu até brinco que é como se tivessem cortado. Aqui, a gente só ficou com a cabeça na modernidade. Praticamente o corpo foi relegado ao esquecimento. A não ser quando o psicólogo fala assim, você precisa fazer exercício físico para melhorar a ansiedade. Foi praticamente a única coisa que sobrou do corpo. É uma provocação aqui, mas é uma provocação sadia, tá, pessoal? Para a gente despertar,
para a gente acordar para o fato de que o corpo não está mais presente na nossa prática clínica e a gente precisa incluir, porque se não incluir, o trabalho fica superficial, né? Então, essa divisão, ela criou uma espécie de ilusão moderna. Eu comparo com Frankenstein, né? Frankenstein é aquela história de um cientista que criou um homem com a parte de várias outras partes, né? E criou um ser meio escatológico, assim, com partes diferentes, né? Um ser humano descosturado. Ele foi costurando, né, partes diferentes de vários homens e transformou no Frankenstein. E a gente virou uma espécie de Frankenstein, né? Entre a biologia do corpo e os mistérios do pensamento e dos sentimentos. Então a gente ficou meio cortado, né? Mas logo, esses mistérios também, dos pensamentos, dos sentimentos, a parte do espírito humano, também começou a ser enquadrado em explicações puramente neurofisiológicas, né? Que começaram a transformar o ser humano em uma pura máquina de funcionamento. Então, se tem um problema, uma questão, vamos fazer um exame aqui para ver quais são os neurotransmissores que estão faltando. Quais são... será que está com pouca dopamina, com pouca serotonina? Ou seja, como se nós pudéssemos ser medidos e enquadrados e padronizados a partir de elementos biológicos e neurofisiológicos, né? Apesar da gente estar falando nisso do corpo, né? Porque isso é uma produção, a neurofisiologia, ela está ligada aos neurônios e à fisiologia, ao físico, né? Mas esse não é o corpo que eu estou falando aqui, né? Esse corpo material, mecanizado, esse é particularmente o foco da medicina, né? E não da psicoterapia, não da psicologia clínica. Esses exames, esse tipo de coisa, podem ser muito importantes e muito válidos para a gente saber como que a gente pode equilibrar esses neurotransmissores, por exemplo. Mas na psicoterapia, na conversa terapêutica, isso não é suficiente, né? É uma parte, é uma pequena leitura, um pequeno recorte, mas que não traz o corpo como a gente sabe, o corpo vivo, o corpo existente, né? O que a gente vê hoje como resultado disso, né? Desse desaparecimento do corpo? A gente vê uma desconexão da essência humana, né? E a gente vê pessoas vivendo muitas vezes autonomamente e, claro, adoecendo, né? Se privando existencialmente. A relação da pessoa, do paciente com o corpo, ela vai se tornando extrema. Vocês podem perceber na nossa geração, na nossa época, e principalmente nas gerações que estão chegando, que esse esquecimento, ele faz com que a pessoa esqueça-se da sua própria corporeidade e se arraste como uma espécie de zumbi pelo mundo, né? Ele não sente mais, a pessoa perde a sensibilidade para sentir, para os seus 5 sentidos também. Os sentidos vão ficando cada vez menos apurados, enxerga-se pior, ouve-se pior, cheira-se pior, sente-se pior, né? Tudo vai assim ficando mais empobrecido. A abertura da pessoa vai se empobrecendo também na relação dela do mundo com o corpo, né? E do corpo com o mundo. Ou também, por outro lado, no outro extremo, pode existir uma valorização patológica, né? O que acontece? A sexualidade e o culto ao corpo vão se transformando no centro das preocupações das pessoas. Então são essas duas formas básicas com que o esquecimento do corpo fica claro. Um é o esquecimento mesmo, a pessoa se torna um zumbi, ou outra é uma valorização patológica, onde eu quero muito sentir. Como eu não sinto, eu preciso muito sentir. Então, uma vida sexual muito ativa, as pessoas querem sentir muito no corpo, querem passar por muita adrenalina, usam substâncias, drogas para ver se desperta para a corporeidade. Enfim, é uma série de fatores que vão assim desestabilizando a pessoa, o ser humano, por conta desse esquecimento da corporeidade como algo vivo, né? E na psicoterapia, né, na psicologia clínica, essa divisão ela foi se tornando cada vez mais extrema também, né? E culminou com uma separação muito esquisita, no meu ponto de vista, né? As psicoterapias tradicionais, ou a psicologia clínica tradicional, e as psicoterapias corporais, né?
Então foram sendo criadas diversas ramos de psicoterapia corporal para dar conta desse esquecimento, né? Então temos diversas, né? Podemos citar aqui a biossíntese, a experiência somática, podemos citar o pensamento de William Reich, né? E outras psicoterapias em que o corpo está no centro, né? Só que essa separação, essa divisão, ela já é muito estranha. A gente separar psicoterapia da mente de psicoterapia do corpo, chamar de psicoterapia corporal algo, é muito estranho, e por isso eu vou explicar por que eu acho isso muito estranho, né? Dessa forma, né, com essa divisão principalmente, na faculdade de psicologia clínica, não se aprende praticamente nada a respeito da intervenção e da importância do corpo na prática clínica, do corpo vivido, como nos diz o Merleau-Ponty. Ou seja, não do corpo que se arrasta, do corpo que só está aqui e tem quase essa mecanicidade e essa automaticidade do seu funcionamento, mas como o corpo que experimenta o mundo como mundo, o corpo que está aberto para o mundo, né? Pro Merleau-Ponty, por exemplo, o corpo ele não é uma substância puramente material, mas ela é uma extensão viva. O corpo é uma extensão viva dos sentidos e do homem em relação do mundo. Então é uma extensão, né? É uma extensão do mundo. Então a fenomenologia ela busca um olhar diferente desde sempre, em que o corpo e a mente elas vão sendo integradas e articuladas novamente no que o Heidegger vai chamar de ser no mundo, no seu livro principal, Ser e Tempo. Então essa união, essa reunião, né, porque isso já foi assim antes, né? Eu lembro, por exemplo, dos terapeutas de Alexandria da época de Jesus que consideravam corpo e mente uma única coisa, uma coisa articulada, né? Mas o Heidegger ele traz na sua estrutura Ser no Mundo essa possibilidade da gente ver corpo e mente se rearticulando, se reunindo, né? O que é muito importante, né? Tanto que uma das críticas do Sartre, né, a respeito de Ser e Tempo é que ele diz que a palavra corpo aparece muito poucas vezes, né? E o Heidegger respondeu a isso falando que a estrutura Ser no Mundo já diz respeito a uma integração. O corpo sempre está presente. Não há como ter ser humano sem corpo. E não há como ter o ser sem o corpo, nem o corpo sem o ser. Então há uma integração que não é possível da gente desintegrar, tá? Então não tem como separar a corporeidade de fatores psicológicos. Isso é uma ilusão moderna, tá? Não tem como. Isso não é passível de separação, né? O ser no mundo ele é já sempre na experiência do corporar. Ele é nesse mundo o corpo e com o corpo. Ele não tem uma outra forma de ser. Então tudo que acontece com o nosso paciente acontece também no corpo. Acontece diretamente no corpo, né? Na experiência corporal, né? Mesmo quando um paciente sonha, ele está dormindo, mas ele sonha porque tem um corpo para dormir. Então, tudo que acontece conosco tem uma relação com o corpo, porque nós estamos aqui, corporando, né? Como diz o Heidegger. E na prática clínica, isso implica a gente trabalhar uma coisa que a gente chama de memórias somáticas ou memórias corporais. Uma coisa muito importante. Todas as nossas experiências existenciais marcam profundamente o nosso corpo. E ele vai registrando, o corpo ele vai registrando essas memórias no nosso modo de ser no mundo, né? E a maioria dos casos que chegam na nossa clínica, eles não vão ser possíveis da gente tratar sem essa profundidade terapêutica da dimensão corporal, né? Por quê? Porque existem diversas memórias somáticas ou corporais que aconteceram antes da nossa estrutura cognitiva. Ou seja, quando a gente era bebê, logo que a gente foi concebido, na verdade, tá? Isso já acontece, né? O corpo já está presente desde a formação, quando ele começa a se formar. E quando a gente está em gestação e quando a gente nasce. O corpo está sempre presente. E as memórias somáticas ou memórias corporais também já estão presentes em nós. Ou seja, aquilo que aconteceu comigo como bebê, eu posso não ter ainda condição cognitiva de ter um registro, às vezes nem afetiva ainda, porque eu ainda não formei o sistema límbico para ter essa ligação afetiva, mas
no somático isso já está marcado. Então, se um bebê nasce de uma forma muito urgente, por exemplo, de uma forma difícil, com sofrimento, com algum nível de sofrimento, pode ter certeza, essa marca somática vai modular muito do que vai ser a abertura existencial dessa criança, né? E já existem alguns estudos que comprovam isso. Então, a memória somática, a memória corporal, ela é muito importante para um trabalho clínico de profundidade, porque tem trauma emocional que acontece antes da cognição. E a gente precisa também olhar para isso, porque é olhando para isso que a gente pode auxiliar de verdade os nossos pacientes, tá? Então, aqui dá para ver bem o que eu falei no início do vídeo, a importância de trazer a corporeidade para a prática clínica, porque ela vai trazer a profundidade que a gente precisa para fazer um trabalho mais amplo, um trabalho mais completo, né? Por isso, né, também, por não estar acontecendo isso, ou seja, a corporeidade ter sido tirada, né, do trabalho clínico, do trabalho prático do psicólogo clínico, que a psicologia clínica, a psicoterapia, as psicoterapias mais tradicionais, a psiquiatria, estão numa crise, né? E por que eu digo que estão numa crise? Porque elas não conseguem dar respostas adequadas às privações existenciais modernas que estão aparecendo, né? E o que a gente vê? Uma verdadeira epidemia de ansiedade e depressão que se espalha pelo mundo e que, quando elas são muito graves, normalmente já não conseguem ajudar. O psicólogo, o psicoterapeuta já não consegue ajudar, porque isso já está no corpo do paciente, né? Ansiedades graves que o paciente leva no seu corpo o tempo todo. Depressões crônicas em que o paciente já não consegue reagir, que a corporeidade dele já não tem condições de reagir. E aí aumenta-se a medicação, porque precisa-se tirar um pouco a dor, precisa-se anestesiar um pouco esse paciente que está em tanto sofrimento. Por quê? Porque a gente não tem condições na psicoterapia de auxiliar esses pacientes que precisam. E cada vez mais vão aparecendo esses tipos de paciente que tem manejos cada vez mais complexos e que a gente precisa chegar a níveis somáticos e corporais para realmente a gente dar conta de auxiliar esses pacientes e quem sabe um dia eles não precisarem de tanta medicação, né? Então, por essa razão, né, o nosso Instituto aqui de Fenomenologia e Prática Clínica, ele criou dezenas de vivências fenomenológicas somáticas para a gente aplicar na clínica, né? Os nossos alunos têm essa possibilidade de aplicar e começando a aprender e aplicar as vivências somáticas para adicionar na sua prática clínica e realmente ter um manejo diferenciado e trazer mais segurança para esses tipos de casos, por exemplo, muito graves, que vão aparecendo cada vez mais, né? Então, o objetivo disso é trazer de volta para o centro da psicoterapia o corpo, né, como mais um elemento, né, integrando naturalmente ao cognitivo, ao afetivo, e aí temos o somático, né, integrando o ser do paciente como ser no mundo completo, na cognição, no sentir e também no corpo. Porque se nós formos pensar, né, essa articulação são inseparáveis, essas dimensões. Elas são inseparáveis, elas são articuladas, né? Eu no cognitivo penso, eu no afetivo sinto e eu no somático sou no mundo, né? E isso tudo acontece de forma articulada, não tem como a gente separar, né? E reintegrar esse olhar, né, que é algo que já aparece em algumas terapias mais holísticas, né? Já está acontecendo isso e muitas vezes elas funcionam muito bem e por isso os pacientes procuram essas terapias mais holísticas. Integrar isso com uma visão mais científica, fenomenológica, né? Científica no sentido de ciência, que é conhecimento, e não ciência dura, ciência puramente natural e racionalista, mas a ciência como conhecimento, isso é muito importante para uma prática clínica moderna, né? E para a gente ter mais segurança e mais profundidade também no atendimento clínico, porque com esse olhar integrado, a gente fica mais seguro do nosso trabalho, né? A gente começa a perceber a realidade, né, de como a gente pode auxiliar o paciente de diversas formas, com exercícios que vão trabalhar a parte cognitiva, que vão chegar nas memórias afetivas,
mas que também vão chegar nas memórias corporais, né? É interessante perceber, pessoal, a importância disso na minha carreira, por exemplo, né? Eu era um psicanalista, né? Eu fui formado em Sociedade de Psicanálise Clássica, e a psicanálise clássica também o corpo não está presente. Apesar de ter em teoria algumas coisas, né, e falar muito do corpo, fazer teoria a respeito do corpo é diferente de você ter na prática clínica maneiras de você fazer um manejo com o corpo, né? Por exemplo, na psicanálise, normalmente, né, principalmente quando eu comecei a atender, né, tinha um divã, o paciente ficava deitado e eu ficava ouvindo, né? Depois, logo, em pouco tempo, eu já fiz cadeira frente a frente, porque eu nunca fui, assim, grande fã do divã, porque se já o paciente já não tem corpo ali, né, praticamente, porque ele só vai falando, só vai elaborando no pensamento, né, no divã, então, aí ele fica praticamente sem corpo mesmo, porque nem o corpo dele eu vejo, né? E na terapia frente a frente, né, isso já é melhor, eu já consigo ver os modos de ser corporais do paciente. No entanto, isso não é suficiente. O que a gente precisa ter? A gente precisa começar a perceber, e foi isso que aconteceu na minha carreira, que existem memórias que estão na corporeidade. Então, eu fui atrás de psicoterapias corporais, né, exatamente porque eu sentia falta disso na minha clínica. E fiz alguns cursos, né, na Europa a respeito desse tema, e acabei me dando muito bem. Foi uma coisa que me ajudou muito na minha carreira, porque eu acabei trabalhando nesses cursos, me tornei conhecido na área de trauma lá na Europa, viajava para atender os pacientes, porque eu trabalhava com traumas emocionais diretamente com essas técnicas somáticas, né? E essas técnicas somáticas, elas trabalham de uma maneira que a gente chama bottom to up, ou seja, o que quer dizer? De baixo para cima. A gente trabalha as sensações do corpo, as sensações que o paciente tem, para um trabalho de rearticulação cognitiva. Ou seja, é pelas sensações que a gente trabalha alguns traumas que não puderam ser elaborados cognitivamente, né? Muitas vezes a pessoa não tem memória, memória cognitiva, né? Muitas vezes a pessoa não se lembrava, reprimiu a memória, e a gente trabalha com isso. Acontece, por exemplo, um acidente de carro muito grave, muitas vezes existe o impacto físico, né, do acidente, mas também o emocional. E muitas vezes a pessoa não lembra, porque ela realmente tem uma espécie de amnésia do acidente. E nós podemos, por essas técnicas, por exemplo, trabalhar essas memórias mais somáticas, que têm mais relação com a parte emocional. Então a gente trabalha nesse de baixo para cima, para trazer alívio também e para descarregar o sistema nervoso autônomo. Porque tudo que acontece com a gente, apesar de ser muito afetivo, de ter relação com a nossa existência e com o nosso ser, impacta o nosso sistema nervoso autônomo, impacta no nosso cérebro, né? Isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de observação, né? É óbvio que toda a estrutura ser no mundo, inclusive o cérebro, o sistema nervoso autônomo, tudo isso é impactado pela carga afetiva que acontece na nossa vida, né? Então, tudo que acontece na nossa vida que tem uma carga afetiva, que acontece alguma coisa afetivamente, já está também, ao mesmo tempo, impactando o nosso corpo como um todo, né? E a sensação que eu tive daquele momento, por exemplo, se eu era criança e teve uma violência na minha casa, entraram ladrões, por exemplo, vou dar um exemplo, e bateram no meu pai, me bateram, trancaram a gente no banheiro, né? Toda essa situação, tudo isso fica marcado afetivamente na criança, cognitivamente também, porque ela pode lembrar, né, daquilo que aconteceu, mas também fica nas sensações, na sensação de ter apanhado, na sensação de ter visto o pai se apanhar, na sensação de se sentir preso naquele banheiro. E tudo isso deixa memórias e marcas somáticas, que, se não trabalhadas, podem se desenvolver em doenças físicas no futuro, né? A pessoa pode até ter algum tipo de doença que constela fisicamente por conta desses traumas emocionais. Então é uma coisa muito séria, uma coisa muito moderna e que precisa ser vista sem preconceito, porque muita gente começa a falar, não, isso não é científico, não tem comprovação científica. A cada dia mais tem e terá. É só estudar.
Se estudarem, se colocarem no laboratório, pode colocar no laboratório, pode colocar aonde for, vocês vão ver que isso é a realidade. Porque não tem outro jeito, né? Toda a nossa estrutura ser no mundo está integrada. A gente não é um Frankenstein. A gente não está separado, corpo e mente. Está tudo integrado. Então, toda doença física tem componente emocional. Toda doença emocional tem componente físico. Está tudo ligado. E a gente precisa começar a aprender, como psicólogo clínico, como psicoterapeuta, a trabalhar essas dimensões. Porque essas dimensões vão auxiliar o paciente. É para isso que a gente precisa aprender. Para auxiliar as pessoas. Não é para outra coisa, senão auxiliar os nossos pacientes, fazer a nossa clínica crescer e a gente poder auxiliar mesmo as pessoas, tá? Esse é o meu objetivo, é o objetivo do Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica também, trazer cada vez mais conhecimento integrado do ser no mundo. Cognitivo, afetivo, somático. Trabalhar as 3 pontas do ser humano para que ele tenha mais saúde mental, espiritual e também física, tá bom? Tudo de bom para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo. Também podem colocar que tipo de temas vocês estão interessados que eu traga aqui para os vídeos, tá bom? Tudo de bom, um abraço. Curte o vídeo aí também que ajuda a gente, tá? Grande abraço.